sermão anterior, só para eu saber. Ok, beleza. Eu vou usar o sermão do Mateus, vou pegar o bastão, né, da mão dele aqui, e vou usar o sermão dele como introdução. Não vou voltar em tudo que ele já falou, você pode consultar lá tá gravado, né, é uma benção agora essa gravação. Então tá lá no YouTube, você pode consultar. Eu vou passar alguns aspectos introdutórios, depois a gente lê o texto, faz uma oração e começa, amém? Amém. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, em Filipenses, você já está vindo aos cultos ou está familiarizado com o texto, e se você não estiver familiarizado com o texto, eu te aconselho a aproveitar a série de mensagens expositivas para fazer uma leitura sequencial, então, de Filipenses na sua casa, né? Aproveita. Em uma semana, né, você vem só na quarta, nesse intervalo você consegue ler Filipenses aí 4, 5, 6, 7 vezes, né? E aí quando você chega no culto, a sua cabeça ela tá cheia, né? Ela tá imersa em Filipenses, e aí você consegue acompanhar a exposição e o argumento, né? As palavras do apóstolo Paulo aqui com uma facilidade melhor. Mas nós viemos caminhando, né? Então ele abriu a carta com um prefácio, com uma saudação. Ele expressou aí o amor dele aos filipenses, do verso 3 até o verso 11. Depois ele falou um pouquinho da situação atual. Ele escreveu da prisão, então essa é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. E aí na viradinha do 26... até onde nós vamos começar aí no verso 2, ele coloca alguns aspectos que são interessantes para a gente. Então mantenha assim a sua Bíblia aberta. Repara aí comigo que no verso 13, Paulo comentou de alguns perigos que a igreja estava experimentando, que seriam perigos de fora, a saber, as suas cadeias. Está aí no verso 13, ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então ele estava preso, ele está falando da prisão dele. O texto continua, no verso 15, ele continua comentando sobre algum dos perigos de fora. Ele diz que ele tinha alguns opositores, tá? E no verso 15, ele diz sobre eles, né? É verdade também que alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia ou por dissensão, mas outros de boas mentes, um por amor, mas outros, no verso 17, anunciam a Cristo por contenção, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então ele falou aqui dos seus opositores. Ele comenta aí no verso 28, ainda do capítulo 1, sobre alguns opositores da igreja. Está aí no verso 28 do capítulo 1. Em nada vos espanteis dos que resistem, ou dos que lhe resistem, né? Ele está falando para a igreja. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. E aí, depois de comentar e de falar e de expor sobre todos esses perigos que ameaçavam a igreja pelo lado de fora, Paulo agora ele se volta para um perigo que está do lado de dentro da igreja. Qual perigo é esse? É o perigo da divisão. É o perigo da falta de comunhão. E aí o que ele vai fazer agora, nesse texto que a gente vai ler? Ele vai dar uma exortação à unidade. Ele vai falar que ele quer a igreja unida. E essa exortação à unidade, ela está baseada em um exemplo, que é o exemplo que ele vai dar, que é o exemplo de Jesus Cristo. Então, se você der uma olhada aí no verso 27, ele já tinha tocado nesse ponto da comunhão. Lê aí comigo na sua Bíblia. Ele está dizendo à igreja, né? Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para quer eu vá e vos veja, ou quer eu esteja ausente, só ouça falar de vocês. O que ele queria ouvir, né? Ele queria ouvir que eles estavam em um mesmo espírito,
combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então era isso que ele queria ouvir da igreja. Quer ele fosse lá visitar os irmãos, ou quer ele continuasse preso, ele queria escutar isso. Que eles estavam em um mesmo espírito. Perceba a ênfase dele em unidade. Em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E agora ele vai aprofundar essa ideia de unidade. Ele vai dar uma exortação e ele vai dar um exemplo sobre o qual, se a igreja imitar, se cada um de nós imitarmos, nós teremos uma igreja unida. E aí ele vai dizer que essa unidade, ela é resultado de um tipo de atitude, de um sentimento, de um estilo de vida. E de onde vem, né? O que gera essa unidade na igreja? Ele vai dizer que essa unidade, ela é fruto de pessoas que colocam os interesses dos outros em primeiro lugar. E para fazer isso, ele vai usar um hino. Interessante isso. Paulo vai citar um hino. Provavelmente um hino que aquela igreja estava acostumada a cantar. Ele vai pegar aquele hino e ele vai relembrar aquela igreja daquele hino, daquelas pequenas estrofes. E ele vai usar esse hino para dizer para eles qual é o estilo de vida que eles têm que viver. É um hino muito bonito. O hino tem uma forma de V. Você vai perceber isso durante a leitura. E você vai ver que eu parti o hino no meio. Então o hino começa com Jesus sendo igual a Deus, existindo em forma de Deus. Então ele começa com Jesus exaltado, bem lá em cima. E ele começa a descer. Esse Jesus, ele não julga por usurpação ser igual a Deus. Ele assume a forma de homem. Estando em forma de homem, ele é obediente até a morte e morte de cruz. E aí depois o hino começa a subir de novo. Esse Jesus, ele é exaltado soberanamente. A ele é dado um nome que está acima de todo nome. Diante de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então o hino faz esse movimento. Ele começa com um Jesus exaltado. Ele fala aí dos estágios da humilhação de Jesus, chegando até a morte de cruz. E depois ele sobe de novo e termina com um Cristo diante do qual todo joelho se dobra. Hoje nós vamos começar lá em cima e nós vamos parar na morte de cruz. E semana que vem nós vamos fazer uma escalada aqui junto com o apóstolo Paulo, da cruz até os joelhos dobrados diante de Jesus. Amém? Então esse é um panorama aí do que a gente vai falar. Vamos fazer a leitura do texto então. Filipenses capítulo 2, vamos ler do 2 até o 11. Ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Peça a Deus que te dê graça nessa noite, que abra os seus olhos, que te dê ouvidos para ouvir, um coração inclinado a entender a palavra dele. Faça essa oração. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos ao redor da Tua palavra. Obrigado por tão grande riqueza que é colocada diante de nós nessa noite, Pai. Atrai o nosso coração, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Pai, eu imploro, Senhor, que o Senhor convença, exorte, fortaleça, edifique a cada irmão que aqui está presente nessa noite. Senhor, que a Tua palavra ela não seja como pérolas jogadas aos porcos, mas que ao contrário o Senhor faça do nosso coração terra fértil nessa noite. Que a Tua palavra encontre refúgio nos nossos corações e que ela dê fruto. Que o Teu Espírito testifique ao nosso coração, que a palavra do Senhor pregada nessa noite seja como profecia, como vinda da boca do Senhor. Ajuda-me, Senhor, como pregador nessa noite a comunicar a Tua palavra, com todo o poder e toda a beleza que se faz presente. Convence os corações, convence os pecadores, atrai pecadores a Ti mais uma vez, Pai, assim como o Senhor fez conosco uma vez. E que acima de tudo o nome de Jesus seja honrado, glorificado e exaltado, e que Jesus seja posto bem alto, como Senhor, diante dos nossos olhos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. O texto está projetado aqui? Tá? Vai colocar. Tá. Eu pedi o Rafa para projetar o texto para a gente caminhar junto. Irmãos, nós estamos diante de uma obra de arte do apóstolo Paulo. O texto, ele é simplesmente lindo. É bonito demais. É bonito demais. Você vê a forma como ele organizou o argumento, como ele estruturou as ideias, como ele colocou as palavras, como ele fez os quiasmos que nós vamos aprender aqui nessa noite. Meu irmão, você nunca mais vai ler esse texto da mesma forma. Esse texto é uma obra de arte, é uma riqueza enorme que nós temos diante de nós nessa noite. Eu vou tentar fazer aqui um exercício de hermenêutica, de interpretação bíblica com vocês. Eu peço que vocês tenham paciência, segura na cadeira, me acompanha, presta atenção, porque nós vamos entender o que o apóstolo Paulo quis escrever e a forma que ele escreveu, e você nunca mais, eu tenho certeza, você nunca mais vai ler esse texto da mesma forma. E ele começa. Então eu vou usar também de duas versões diferentes. Eu plotei aqui uma versão idêntica à que eu vou ler na minha Bíblia, e eu vou usar uma outra versão aqui da NVI, que é uma que traz uma tradução mais fluida do texto. Essa que a gente vai trabalhar aqui é uma tradução mais literal do grego, e às vezes ela fica até meio esquisita, mas ela é melhor para a gente pegar e conseguir entender a estrutura que o apóstolo Paulo usou para escrever. E o texto começa, né? Então como que ele começa aí a exortação dele? Ele começa dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis afetos e compaixões. Então o que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele está colocando um fato, uma verdade, e derivado dessa verdade, ele está dizendo os resultados ou as implicações. Qual é a verdade que ele está colocando aqui? É que os crentes, eles estão em Cristo. O nosso texto traz, portanto, se há algum conforto em Cristo. Algumas versões trazem, portanto, se em Cristo vocês têm isso ou aquilo, ou a NVI, que é uma tradução que explica melhor nesse ponto, ela traz assim, portanto, se por estarmos em Cristo, nós temos isso, aquilo e aquilo outro. Então essa expressão, né, esse termo, em Cristo, ele é muito importante no pensamento do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele usa esse tipo de expressão, em Cristo? Ele tem um conceito, ele tem uma ideia, ele tem uma doutrina na cabeça quando ele usa essa expressão. Que é a doutrina que ficou conhecida, e que se você procurar na internet, você vai achar muitas coisas sobre isso, que é chamada a doutrina da união com o crente em Cristo. O que isso quer dizer? Muitas vezes, a maioria das vezes que Paulo usa essa expressão, em Cristo, ele quer dizer que o cristão, ele está vinculado com Cristo, ele está unido com Cristo, e que por causa dessa união, o cristão experimenta algumas coisas. Exemplo, ele vai falar aqui, aqueles que em Cristo morreram, com Cristo serão ressuscitados. Qual que é a ideia? É que o cristão pela fé, ele se une com Cristo na morte de Cristo. Então quando Cristo morreu, o cristão morreu junto com ele. De forma que quando Cristo ressuscitar, o cristão vai ressuscitar junto com Cristo. Essa é a doutrina da união com Cristo. União com Cristo. Nós vamos passar por alguns textos aqui, e aí eu quero que você leia os textos comigo com esse conceito em mente, de que quando Paulo usa em Cristo, ele está falando de uma relação, de um vínculo que o crente tem com Jesus Cristo. E aí por causa disso, o crente ele recebe algumas coisas por estar unido a Cristo. Você não precisa abrir, mas se você quiser abrir, pode abrir. Mas eu vou ler rápido, então talvez não vai dar tempo de você abrir. O primeiro é 2 Coríntios, eu trouxe vários. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 15 e o verso 17. Presta atenção como esse conceito de estar junto, ligado a Cristo, está presente no texto. Apóstolo Paulo, dizendo, ele morreu, falando de Jesus, né? Ele morreu por todos. 2 Coríntios 5,15, para quem for abrir. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Aí no verso 17 ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então percebe que ele tem ele implica esse conceito de estar unido. Em Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer algo bem semelhante. Ele diz, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. E aí ele diz, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Então aqui também tem essa ideia, esse conceito está presente de você estar unido a Cristo. Efésios 2, 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Então, o crente, ele está tão junto, ele está tão unido a Cristo, que espiritualmente, em alguma medida, ele está agora sentado com Cristo, porque Cristo está lá e o crente está junto com ele. Então isso está na cabeça de Paulo. Ele diz, famosíssimo, Romanos 8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo, percebe que o fato de você estar em Cristo, as coisas que Cristo faz são comunicadas a você. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E aí eu vou ler só mais um. Está lá em Romanos também, Romanos 6, do 3 ao 11, é o trecho maior que eu trouxe. Mas ele também resume bem esse conceito de estar em Cristo. E é importante, eu preciso que você entenda o que está na cabeça do apóstolo Paulo, quando a gente voltar lá para Filipenses 2:1. Romanos, o apóstolo Paulo escreveu todas essas cartas, viu, irmãos? Então assim, isso faz parte do pensamento dele. Romanos capítulo 6, do 3 ao 11, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E aí ele faz associação. Porque fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E aí ele usa a palavra, se dessa forma nós fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, essa expressão, em Cristo, ela está repleta e ela tem todo esse contexto, ela tem toda essa teologia por trás na cabeça do apóstolo Paulo. Então lá em Filipenses 2, que é o nosso texto, quando ele diz: portanto, se por estarmos em Cristo, é tudo isso que ele está pensando. Se por você ter crido em Cristo, ter depositado a sua fé em Cristo, ter se unido a Cristo por meio da fé, se através disso você morreu com Ele, você ressuscitou com Ele para uma nova vida, hoje você não está mais debaixo do jugo do pecado, hoje você tem esperança da ressurreição dos mortos. Se todas essas coisas maravilhosas que nós lemos nesse texto, se por estar em Cristo você está assentado nas regiões celestiais com Cristo, ele diz: se nessa condição que vocês têm hoje, se por estarem em Cristo, e aí o nosso texto continua, qual que é o apelo dele, Se por você estar em Cristo, você tem algum conforto, alguma
consolação, alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis afetos e compaixões. Ele vai falar, completa a minha alegria. Então é isso que está na cabeça dele. O que é o cristão, né? E aí, pensando de outra forma, quais são as evidências de que alguém está em Cristo, de que alguém creu em Cristo, está unido a Cristo, morreu, ressuscitou, vive com Cristo, tem certeza da ressurreição, porque Cristo já ressuscitou, e por causa disso ele sabe que também vai ressuscitar no último dia. Essa pessoa, ela tem conforto, ela tem consolação de amor, ela tem comunhão, ela tem koinonia, né? É o termo, ela tem participação no Espírito, e ela percebe ternos afetos de misericórdia. No caso aqui eu entendo como da parte de Cristo para ela. Então essas são as evidências de que alguém está em Cristo. São essas estrofes, está vendo que a gente colocou aí como estrofe? Perceba a forma que ele estruturou o texto. Ele usa sempre a mesma palavra, né? Se há algum ou se há alguma, no grego é tudo a mesma palavra e só muda o último pedacinho, né? Conforto, consolação, comunhão e ternos afetos e compaixões, que no grego é uma palavra só. Isso tudo, ternos afetos de misericórdia, uma palavra só no grego. Então ele usa a mesma estrutura, ele repete e vai trocando só a última, parece uma poesia, né? Então ele diz, se você tem algum conforto, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito e algum terno afeto de misericórdia, a NVI traz profunda afeição, que ela traduz. Essas são as evidências, né? Ele tá partindo desse pressuposto. As pessoas que estão em Cristo, elas têm ou elas percebem essas coisas na vida dela. E aí fica um diagnóstico, né, para a gente, ou um ponto de meditação. Você experimenta essas coisas hoje, por estar em Cristo? De onde vem o seu conforto? De onde vem o seu consolo? De onde vem, ou onde você quer estar, né, em comunhão ou em participação? De onde, ou onde você identifica uma fonte de amor por você, de profunda compaixão? Onde você tem buscado essas coisas? Você percebe, você tem certeza que esses elementos fazem parte da sua vida hoje? Porque aqueles que estão em Cristo, eles têm essas características, eles percebem algum dessas qualidades, algum desses resultados na vida. A gente vive em um mundo que está procurando essas coisas em vários lugares. As pessoas procuram conforto, consolação, comunhão e amor no dinheiro, na família, no cônjuge, no marido, na mulher, ou às vezes em vários homens e em várias mulheres, ou na realização profissional. E muitas vezes as pessoas querem tirar de outras coisas isso que só em Cristo você pode encontrar. Conforto, consolação, comunhão, amor, vida de verdade, apenas em Cristo. E aí Paulo dá um passo a mais, né? Ele diz, se por estarem em Cristo vocês experimentam essas coisas, no verso 2 ele dá um passo a mais e ele diz, completem a minha alegria, sentindo também as próximas, tendo também as próximas atitudes que ele vai citar. Então ele faz aqui um profundo apelo, né? Ele vira para os filipenses e diz, se você está em Cristo e reconhece algum desses elementos na sua vida, complete a minha alegria, sentindo também o mesmo, ele diz,
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Então, os versos aí plotados. Então, esse é o movimento que ele faz. É como se ele dissesse: portanto, se Jesus te alcançou, você foi salvo, você experimenta frutos dessa salvação, você tem consolação, você tem amor, você tem comunhão, dá um passo a mais, completa a minha alegria. E aí ele coloca aí, né, 4 estrofes, tá separadinho aí em 4 estrofes, das atitudes ou dos sentimentos que ele quer que a igreja também tenha. Perceba aí que também são 4 estrofes como as primeiras. Então na primeira ele falou de algum, alguma ou algum e alguma. E agora ele vai falar de mesmo, de mesmo, de mesmo e de mesma. Então isso tudo é intencional, amém, irmãos? O autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu intencionalmente cada palavrinha disso. Ele tinha algo na cabeça dele e ele está fazendo aqui é chamado um quiasmo, essa estrutura que a gente está vendo aqui, que está no slide. Tá plotado aí, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. Então você percebe, olha aí que bonito, o que é um quiasmo? Um quiasmo é quando eles organizam as frases de forma que faz uma repetição, e algumas vezes eles fazem como se fosse uma moldura. Então olha aí, por exemplo, no quiasmo que tá plotado, né? Ele diz, para que sintais o mesmo, e na última frase ele diz, sentindo uma mesma coisa. Tá vendo que ele diz a mesma coisa? O que eu marquei aí de A, né? O primeiro é A e o último é A também. É porque ele está falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Consegue perceber? Para que sintais o mesmo, sentindo a mesma coisa. E no meio, as duas frases que ele coloca também têm o mesmo sentido. Tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo. Então ele faz essa exortação nesse formato aí de paralelismo, de quiasmo. Para que eles faziam isso, né? O judeu naquela época, ele usava isso muito. Paulo é judeu. Os Salmos está cheio disso, cheio de paralelismo. Depois quando você for ler um salmo, você tenta identificar, e aí você vai perceber que às vezes as frases dizem as mesmas coisas com palavras diferentes. Dá um ritmo meio cantado, né? Você vê que fica parecendo um poema. Para que eles faziam isso? Para ficar fácil de guardar. Naquela época não era todo mundo que tinha Bíblia, amém? Eles encontravam na igreja, eles encontravam na sinagoga, eles tinham lá os pergaminhos, né? Você não andava com um pergaminho no bolso para você ler a Bíblia quando você quisesse. Você tinha que decorar. E qual que era o instrumento, né? A forma que eles usavam para decorar? Eles estruturavam os textos em versos, porque aí ficava mais fácil de decorar. É mais fácil você decorar uma música ou um poema do que um texto. Não faz sentido? Então ele usa também essa estrutura. E aí você percebe que ele faz um chamado para a unidade aqui muito forte. Ele repete a palavra mesmo aqui 4 vezes, em contraponto com alguns que ele tinha comentado em cima. Então se o algum, né, se alguém tem algum, se dava uma ideia de algo separado, né, que alguém tinha um elemento mais desenvolvido e o outro não, algum, agora ele chama todo mundo para ter o mesmo. Para estar unido, para estar centrado, para ter o mesmo pensamento. Essa versão traz para sentir o mesmo, algumas trazem pensamento. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Você percebe que é uma ênfase na unidade bem parecida com a que a gente viu lá no verso 27, né? No capítulo 1, verso 27. Lá ele falou para eles terem um só espírito, uma só alma e lutarem juntamente pela fé. Também tem essa ideia de unidade, da igreja estar unida. A igreja, ela deve estar unida.
E ele dá um motivo, né, lá no verso 27, pelo qual a igreja deveria estar unida. Qual que é? Eu adoro essa expressão em Paulo. Lutando pela fé evangélica. Isso é muito bonito. Lutando pela fé que vem do evangelho, ou pela fé no evangelho, ou pela fé na boa notícia. Na boa notícia de que Deus em Jesus Cristo está salvando pecadores. E aí ele continua, e você vai perceber que esse mesmo sentimento e esse mesmo amor, ele é o mesmo amor que Jesus também teve. O texto continua, e aí ele vai usar mais um quiasmo, aí nos versos 3 e 4, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também atente, né, para o que é dos outros. Então, qual que é a estrutura do quiasmo que ele usa aqui? Se no de cima ele usou A, B, B, A, né? A primeira e a última eram semelhantes, e as do meio eram iguais. Agora ele usa alternado. Então aí, ó, a primeira e a terceira expressam a mesma verdade, e a segunda e a última também expressam a mesma verdade. Vê se não faz sentido. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Que é a mesma coisa de não atentar cada um para o que é propriamente seu. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E o que é isso? É cada qual atentar para o que é dos outros. Então ele usa aí, mais uma vez, essa estrutura esse quiasminho, né? E é bonito porque daqui a pouco ele vai citar um hino. Então o capítulo todo é poético. Tem quiasmo, tem poesia, né? Se é que a gente pode chamar isso aqui de poesia, e daqui a pouco vai ter música também. Então a gente está aqui diante de uma obra de arte aqui do apóstolo Paulo. E as palavrinhas aqui, elas são interessantes e elas são importantes para nós. Então aí no verso 3 ele diz: nada façam por contenda. Algumas versões trazem porfia. Não melhorou muito, né? Palavra difícil também. Algumas versões que traduzem, na minha opinião, melhor, trazem ambição egoísta. Essa é interessante e faz sentido no contexto. Nada façais por ambição egoísta. Nada façais pensando somente em você. É a palavrinha aí, que na nossa Bíblia é traduzida por contenda. Algumas Bíblias trazem, nada façais centrados em si mesmos, ou pensando apenas em si mesmo. E essa é uma palavra muito importante para Paulo, que ela é uma das palavras que aparecem, por exemplo, quando ele fala ele fala dos frutos do Espírito, né? E antes ele fala das obras da carne. Das obras da carne. Lá tem essa mesma palavrinha. Essa ideia de você estar preocupado unicamente com você. E aí ele diz que o crente, ele não pode fazer nada disso. Ele não pode fazer as coisas por ambição egoísta, pensando nele acima das outras pessoas, custe o que custar, ou doa a quem doer. Isso não faz parte do perfil do crente. E ele diz: não faça nada por contenda, ou por porfia, ou por ambição egoísta, e nem por vanglória. A palavra vanglória aqui também é bem interessante e é importante para nós nesse contexto. A palavra vanglória,
No grego, a palavra é kenodoxa. Kenodoxa. É uma junção de duas palavrinhas. Então, keno é vazio e doxa é glória. Então, o que é kenodoxa? É glória vazia. É vanglória, né? É glória em vão, é uma glória vazia. É uma glória que não tem base ou justificativa, ou é um orgulho barato, ou é um orgulho em vão. Tem essa ideia aqui. Vanglória. Keno, guarda essa palavrinha, keno. Keno é vazio. E ele continua. Mas façam por humildade. Por humildade. Então, a conduta do crente, que vai resultar, interessante nisso, as implicações, né, que vai resultar em unidade na igreja, é quando ele não agir por ambição egoísta, por vanglória, por orgulho em vão, mas quando ele agir por humildade. E aí ele continua: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um deve pensar, ele diz isso em Romanos, né? Pensar de si mesmo como convém, nem mais nem menos. Mas aqui ele diz que a gente deve colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. Ele diz que a gente deve considerar os outros como superiores a nós mesmos. A NVI diz: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E aí ele continua, né? Como que a gente vive dessa forma? Ele continua, ele dá outro exemplo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também atente, está implícito, né? Para o que é dos outros. A palavrinha atente, hoje eu vou falar bastante grego com os irmãos, vocês vão me perdoar. A palavrinha atente aqui também é uma palavra muito interessante. É a palavra grega a palavra grega escopos. Escopos, a palavra atente. O que é escopos? Escopos era usado, por exemplo, para descrever a atitude de um vigia, quando ele estava tomando conta de alguma coisa, quando ele estava mirando alguma coisa, quando ele estava atento. Em inglês, a mira, né, para quem joga videogame, né, quando você tem um rifle, em cima do rifle tem a mira, aquela mira chama scopus também no inglês. É scope, na verdade, não tem um S. Mas a ideia é essa, né? Quando a gente vai olhar para as estrelas, a gente olha no telescopos, né? Que é o que você usa para mirar, para prestar atenção, para se atentar, para focar em um objetivo. E aí ele usa essa figura de um vigia, de alguém que toma conta, que cuida. A NVI traz cuida, né? Cada um não cuide apenas dos seus interesses ou do que é propriamente seu, mas que também cuide do que é interesse dos outros. E aí fica uma pergunta de reflexão para a gente, se você for sincero consigo mesmo nessa noite. Você tem tido essas atitudes que Paulo está recomendando para os crentes que estão em Cristo? Meu irmão, se você está em Cristo, se você creu em Cristo, o que espera de você, o que Deus espera de você, através da pena do apóstolo Paulo, é que você encontre conforto e consolação de amor em Cristo, que você tenha comunhão e participação no Espírito por causa de Cristo, que você sinta os ternos afetos de misericórdia de Cristo por você, e que esse amor de Cristo seja onde você esteja satisfeito, e não no amor das pessoas, mas no amor de Cristo.
O que se espera de você é que você, pensando como igreja, que vocês sintam o mesmo, que vocês tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo. O que se espera da igreja que está em Cristo, a igreja de salvos, de pessoas que são crentes, é que elas tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude. E qual atitude, qual sentimento é esse? Não é uma atitude ou um sentimento aleatório, é uma atitude e um sentimento igual ao de Cristo. O que se espera do crente é que ele seja parecido com Jesus. Parecido como? Não fazendo nada por contenda ou por ambição egoísta, e nem por vanglória, por glória vazia, por orgulho em vão, mas por humildade. Que ele considere os interesses dos outros superiores aos seus, e que ele cuide, que ele atente, que ele tenha na mira, nos escopos dele, não apenas o que é interesse propriamente dele, mas o que é interesse dos outros. E como que o crente vai fazer isso? Como que o crente faz isso? Ele faz isso seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Está aí no verso 5. E aí ele faz o apelo maior do argumento dele. Você percebe que ele vem caminhando, e agora ele vai fazer o apelo maior. Qual que é o apelo maior dele? É: tede em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. No verso 2 ele falou de sentimento, né? Ele falou sentindo ou pensando o mesmo, ou tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de agir. Essa mesma palavrinha que está lá no verso 2 duas vezes, pensar ou sentindo, ele aplica essa palavra agora para Jesus. E isso faz a ponte, mostra para nós qual que é o pensamento, o sentimento, a atitude que a igreja tem que ter. Qual que é essa? É o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí agora ele vai usar um hino. Tem 2 hinos na Bíblia, pelo menos que a gente sabe, nas cartas de Paulo, tá, irmãos? A gente sabe que nos Salmos tem vários hinos. Mas tem 2 hinos assim que a gente tem certeza que faziam parte da inódia da igreja cristã primitiva. Um é esse que a gente leu e que a gente vai trabalhar um pouquinho, e o outro está lá em primeira, podia ter mais de uma, né? Está em Colossenses 1,15. Então em Colossenses 1,15, do 15 ao 20, a gente tem outro trechinho que também é reconhecidamente um hino usado na igreja. Olha o outro hino. Percebam a profundidade dos hinos da igreja primitiva. E aí você vai ver onde é que eu vou chegar daqui a pouco. Olha o hino em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo feito ele, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém? Então esse era um outro hino da igreja primitiva. Então esse era um, e o trechinho que nós lemos aqui, né, de Cristo, abrindo mão da sua glória, sendo crucificado e sendo exaltado novamente, é outro hino. E aí eu te pergunto, meu irmão, os hinos que a gente canta hoje como igreja, eles são parecidos com os hinos da igreja primitiva?
Porque aqui, o que Paulo fez? Ele pegou um hino que já existia, e ele usou aquele hino para ensinar doutrina. E é um hino que tem assim, meu Deus, dá para falar dos dois hinos aqui, de Colossenses e de Filipenses, dá para a gente fazer uma série de 6 meses passando o peso da doutrina, né? O quão doutrinário é o hino. Ele é antes de todas as coisas, ele criou todas as coisas, potestades. Meu Deus, que hino é esse? E aí eu te pergunto, os hinos de hoje, que a gente canta na igreja hoje, se o apóstolo Paulo precisasse, né, escrever uma carta para a gente hoje, você acha que os hinos que a gente canta hoje, eles iam servir para alguma coisa? Como são os hinos? Faça esse diagnóstico do seu coração agora. Como são os hinos que você gosta de cantar? São os hinos que falam da grandeza de Jesus Cristo? São os hinos que falam da obra de Jesus? Do amor de Jesus, que falam de Deus, das suas maravilhas, dos seus atributos? Ou você gosta de cantar hinos que falam sobre o que Deus vai fazer na sua vida? Você gosta de cantar campeão e vencedor? Ou você gosta de cantar Rude Cruz, meu irmão? O que você gosta? O que aquece o seu coração? É cantar que é o espelho que reflete a imagem do Senhor? Que Deus vai fazer isso e aquilo por você? Ou é cantar o que Deus já fez em Jesus Cristo? Faça humildemente essa análise no seu coração nessa noite. Onde você se alegra mais? Em cantar o que você vai fazer para Jesus? Eu vou largar tudo? Eu vou dar isso? Eu vou sacrificar aquilo? Você gosta de cantar para Jesus a sua performance espiritual? Aquilo que você está disposto ou não a fazer por Ele, aquilo que você tem abnegado ou que você acha que tem sacrificado demais para Ele, como se você estivesse fazendo coisas que vão impressionar a Deus. É isso que você gosta de cantar? Ou você gosta de cantar o que Deus fez para você? Se Paulo entrasse aqui hoje, os hinos que você gosta de cantar, eles poderiam virar doutrina? Eles poderiam ser... Paulo endossaria os hinos que você gosta de cantar? Ou ele iria denunciar os hinos que você canta como centrados no homem, que colocam Deus como garçom, que faz o que você quiser? Ou que pegam a sua performance, né, e faz você parecer um super crente, que faz tudo, faz isso e aquilo, e até impressiona Deus pela sua performance? O que você gosta de cantar, meu irmão? Vamos ver o que Paulo gostava de cantar? O que Paulo gostava de cantar está aí no verso 6 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele vai começar a citar o texto. Que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui o paralelo é o seguinte, né? O que significa ser em forma de Deus ou subsistir em forma de Deus? É explicado pelo verso de baixo. O que é ser em forma de Deus? É ser igual a Deus. Está aí no verso seguinte, né? Tanto que a NVI, ela já interpreta, ela já traz que sendo Deus, ela já interpreta direto. Essa versão que eu escolhi trazer para os irmãos, e aí não tem versão errada ou versão... pode ser que até tenha algumas partes, né? Mas assim, tem versões melhores e versões piores, tá, gente? Por isso que tem várias traduções, porque a gente vai amadurecendo a interpretação bíblica e a tradução tem que acompanhar. Então, ele canta o hino, olha o hino que Paulo quer cantar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então ele não julgou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. Esse texto também nos ensina que antes de encarnar, antes de vir na terra, Jesus ele era igual a Deus. A expressãozinha grega aí é isa theó. Isa theó.
Isa ou iso é igual, né? Quando a gente fala de isométrico, é que tem as mesmas medidas. A gente usa esse prefixo até hoje, né? Isonomia, todos nós temos o direito de sermos tratados com isonomia. O que é isso? É de sermos iguais perante a lei. Iso é igual e nomia é de nomos, né? Então Cristo, ele era isa-teó. Ele era igual a Deus. E ele não julgou que o ser igual a Deus era algo ao que ele devia se apegar. Mas o que ele fez, né? Se a gente lembrar lá do verso 3, ele não fez nada por ambição egoísta. Ao contrário. Ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A palavra esvaziar aqui também é interessante. Lembra que eu falei para você guardar o kenodoxa, que era keno de vazia e doxa de glória, e kenodoxa era vanglória? Aqui Jesus, ele se esvaziou. O que é esvaziou? É kenosis. Então ele está fazendo um paralelo com o que ele falou lá em cima também. Então o crente, ele não tem vanglória, ele não tem kenodoxa. Pelo contrário, ele segue o exemplo de Jesus e ele tem kenosis. Ele se esvazia. E aqui gera muita confusão, né? Porque o pessoal, né, fala assim, mas como que ele se esvaziou? Ele deixou de ser Deus, ele abriu mão de atributos, ele, né? E aí tem esse, a gente tem que ter muita atenção aqui para não incorrer em heresia, né? O que significa o esvaziar de Cristo? O verbo principal aí é esvaziar, né? Ele esvaziou a si mesmo, mas os outros dois verbos são importantes e eles mostram como Jesus se esvaziou. Então perceba que está descendo a escadinha aí. Eu tentei fazer uma escadinha no slide lá. Então ele esvaziou a si mesmo, e ele esvaziou a si mesmo como? Tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Foi assim que ele se esvaziou, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E o texto vai descer mais. Ele diz que, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. Lembra lá no verso 2 que ele falava que não era para fazer nada por ambição egoísta, por vanglória, mas por humildade. Então aqui está o nosso exemplo. Ele humilhou-se, é a mesma palavra, humilhou-se a si mesmo. É interessante porque Jesus, sendo Deus, ele abre mão das prerrogativas eternas, da glória eterna que ele tinha junto com o Pai, e ele vem à terra. E a gente poderia esperar que Jesus viesse à terra de várias formas, e eu já vou terminar. A gente poderia esperar que ele viesse como um rei, ou como o Messias que eles esperavam, e que lutasse por poder e que se assentasse no trono, não é isso? Mas ao contrário, ele humilhou-se a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo, aquele que criou todas as coisas, ele nasceu no ventre de uma mulher como uma criança, e como uma criança pobre, porque a gente lê na Bíblia que a oferta que eles deram pelo nascimento de Jesus foram as rolinhas e as pombinhas, que era a oferta de quem não tinha dinheiro. Ele viveu 30 anos no anonimato e tendo um trabalho ordinário e comum. Carpinteiro, a profissão do seu pai. Ele aprendeu a profissão do pai e trabalhou nela 30 anos. Quando ele começou o ministério, nem mesmo os irmãos dele creram nele a princípio. Só depois que ele morreu. Ao ponto de ele estar um dia pregando numa casa e eles irem todos lá na porta para buscar ele, falando que ele está fora de si, que ele está louco, que ele enlouqueceu. As autoridades religiosas, que eram quem tinha a lei e quem deveria guardar pelas palavras de Deus, foram os primeiros a quererem matá-lo. E ele foi perseguido e condenado injustamente. Esse é o nosso exemplo. Então ele desceu mais, ele humilhou-se a si mesmo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O meio mais vergonhoso de morte que existia na época do Império Romano, a morte de cruz.
exposto nu, não tinha tanguinha. No filme tem tanguinha porque é filme, mas ele foi exposto fora da cidade, num lugar alto, à beira da estrada, de forma que as pessoas passavam e jogavam insultos sobre eles, com uma placa em cima da cabeça, ironicamente dizendo uma verdade: Jesus, o Rei dos Judeus. Nu ficou pendurado ali de 9 horas da manhã até, vai saber quando, 3 horas da tarde. A gente sabe que ele morreu aproximadamente, mas quando ele foi retirado a gente não sabe. Ele passou por esse instrumento de vergonha e dor. Ele foi obediente até a morte. Obediente até a morte. Jesus Cristo, ele foi o primeiro e o pioneiro. Ele deu o exemplo para a igreja, como que a igreja vai ser unida, vai ter unidade, comunhão verdadeira. Ela vai andar no exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo nada fez por ambição egoísta ou por vanglória, mas por humildade ele considerou os outros superiores a si mesmo. Jesus Cristo não atentou para o que era propriamente seu, mas ele se atentou para o que era dos outros. Sendo em forma de Deus, ele não julgou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, que nós sigamos o exemplo do nosso mestre e que nós façamos o mesmo. Faça essa oração aí no seu lugar. Peça a Deus graça para que você consiga imitar Jesus Cristo.